Olá, Podosfera! Este é o PlanejaCast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e arquitetura. Eu sou Emira de Holanda, arquiteta, proprietária do Estúdio M4 e estou aqui para te guiar nessa jornada com um convidado hoje, meu amor, que você tá entendendo, a gente vai se controlar, que a gente já tava aqui no mas você não vai se arrepender. Fica aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre cliente, sobre tipos de cliente, tipos de serviço. Você que trabalha com arquitetura, design de interiores, vai querer ficar aqui até o final, pega o caderninho que hoje é aula, tá, meu anjo? Hoje é aula. Se você não sabe, tem conteúdo toda segunda-feira aqui às 19 horas. Seja um aulão com a Emirinha, seja um podcast com convidado. Combinado? Toda segunda você já aproveita e se inscreve no canal. Vamos rumo aos 10 mil. A gente quer chegar em 10 mil inscritos até nos próximos 2 meses. Então colabora comigo e já compartilha essa live. Não é live, porque agora a gente está numa novidade. Tem cara de live, vai ter cara de live, mas agora a gente está com áudio. Olha aqui esse áudio. Você que viu nosso sofrimento nos últimos episódios, olha esse áudio, meu amor. Inclusive, a partir de agora, a gente também está no Spotify. E aí, olha só que maravilha. Vamos estrear no Spotify com o meu amigo, que eu conheço há 20 anos. Essa informação estava clara na sua cabeça, Pedro de Almeida Grilo? 20 anos. Há 20 anos, eu e Pedro Grilo entramos na Faculdade de Arquitetura da UNB e aqui seguimos nossa jornada arquitetônica. Seja bem-vinda, bem-vindo, Grilo, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Emira. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro podcast, eu estou me sentindo importante. Meu primeiro podcast, minha primeira participação com vocês, sou super fã e, enfim, espero ser um papo bem deixa eu te legal. explicar uma coisa. Eu sou muito fã dessa pessoa. Essa pessoa, no segundo semestre, se eu olhava o conteúdo que essa pessoa produzia na faculdade, eu falava, não tem condição. Não tem condição da gente estar no mesmo semestre. Sabe? Isso aqui é talento em forma de arquitetura. Então você não vai se arrepender. Grilão, eu te conheço muito bem, mas nossa audiência ainda não. Conta um pouquinho. Quem é Pedro de Almeida Grilo? Obrigado, Mira. Bom, eu sou um arquiteto, como você falou, formei em 2009 aqui na UNB, né? E eu devo olhar para você ou para a câmera? Você preferir. Tá, então, eu formei em 2009 na UNB e tive umas experiências profissionais bem cedo, assim, que foram muito engrandecedoras. Vou contar um pouquinho sobre isso. Em 2011 eu abri um escritório chamado Coda, que hoje está num momento super legal. A gente acabou de mudar para uma sede nova, lá no edifício do Lelé, no centro de Brasília. Estou super feliz. Percebe a maravilha? E a gente eu estou vivendo um momento super legal na minha carreira, né? Eu sou pai de 2 filhos, sou casado com uma arquiteta também, a Joane, que é super criativa, trabalha na área de cenografia. E também, desde 2018, eu sou membro do Conselho de Arquitetura do DF, né? CalDF, que foi uma das experiências mais engrandecedoras da minha carreira. Olha que porque olhar a profissão por dentro, as entranhas, né? Entender como é que onde estão os problemas e também, com certeza, eu acho importante citar, né, a participação política dentro da sociedade, né, nas representações. Hoje eu sou conselheiro titular do Complan, que é o conselho maior, né, que rege o urbanismo em Brasília. Então, qualquer coisa que fosse aprovada, seja um condomínio, seja uma obra no eixo monumental, vai lá, passa pelo Complan, eu posso levantar a mão, relatar e pegar e tudo mais. Que massa. O que é super bacana, assim. Então, tem todos esses lados, assim, na minha carreira. Eu acho muito importante você estar lá dentro do conselho e seguir com o seu escritório, saber a realidade do arquiteto, do dia a dia de projeto, que não é fácil. Sim. E que eu, às vezes, acho que a gente vê, muitas vezes, o conselho muito deslocado da nossa realidade. Então, eu acho isso muito importante. É verdade. Eu aceito totalmente essa crítica como membro do conselho, porque eu entendo que, assim, a nossa profissão é uma profissão riquíssima, né, Emira? Talvez seja... E muito abrangente, a né? última profissão generalista que existe, né? Então você pode se formar e virar um técnico, virar um pesquisador, você pode virar um teórico, você pode
virar um youtuber, você pode virar um youtuber arquiteto, você pode praticar a profissão de diversas formas. Você pode ter um monte de segmentos de clientes que a gente vai explorar. Exato. Cara, você pode ser paisagista. Cara, eu tenho lá meu título de paisagista, eu renego esse título. Eu também. Não sou. Não tem a menor possibilidade, eu mato as plantas. Mas a Paula Farage, que estava lá com a gente, baita paisagista, trabalha comigo até hoje. Enfim, né, assim, cada um vai trilhando. Urbanismo, quantas esferas do urbanismo não existem, né? Eu também renego o urbanismo. Eu também. Tanto que eu sempre me apresento como arquiteta, porque eu não posso dizer que eu sou urbanista, porque eu fiz 3 matérias de urbanismo. Eu também. O escritório CODA é CODA Arquitetura, tá? Não é CODA Arquitetura e Urbanismo, não. Aqui também. Entendeu? Mas é por aí. Então, eu acho riquíssimo e dentro do conselho eu acho importante que tenham todas ou o máximo possível de representações das atuações, entendeu? Então, tem que ter a galera mais politizada, mais sabe, de outras esferas, tem que ter a galera do sindicato, tem que ter a galera mais velha, mais experiente, que tem mais tarimba de governo para falar de governo. Também acho. E tem que ter os escritórios. Claro. Se não tiver isso tudo, não vai ser uma boa chapa de conselho. Porque a gente é muito abrangente, é isso que você falou. Agora vamos lá, conta um pouquinho da história da CODA e as suas experiências tão cedo que você teve e tal, que fizeram você construir a CODA do jeito que você conseguiu construir. Legal. Bom, a CODA começou, na verdade, como uma sementinha anterior, 4 anos antes, né? Quando a gente, em 2006, abriu um QG. Eu posso chamar de QG, que chamava Projeto 6. Eram 6 estudantes de arquitetura que na verdade, já estavam fazendo isso nas casas dos pais, né? Juntava, levava os computadores, aquele PCzão, não tinha notebook não. Aí levava lá e tal, ficava trabalhando, enchendo a paciência dos pais. Uma hora a gente falou, cara, vamos alugar um lugar? Ah, não, mas não vai ter dinheiro, não sei o quê. Cara, eu falei, cara, você divide por 6, eu lembro até hoje, a minha mensalidade lá era R$125 para um muquifo desse tamanho, em cima do self-service. Não era nada de muquifo. Era muquifo. Pra galera, a primeira vez que eu entrei na sala do Projeto 6, que era desse tamanho, eu falei... Não, porque é isso. A gente vai... Eu também achava o máximo. Né? Tanto que eu não conseguia sair de lá. Exatamente. Eu lembro. Grilo viajava, voltava e dormia embaixo da bancada. Eu voltava do aeroporto e não ia pra casa. Eu ia pro escritório. Aí eu dormia lá no chão, porque eu morava do lado, cara. Eu morava mais perto, 1 quilômetro. Mas eu dormia no chão lá, porque eu não conseguia sair. Eu era obcecado com aquilo. Eu adorava. E aquilo, bom, fazer maquete eletrônica, começou a pintar um dinheirinho, não sei o quê, mas não era assim uma fonte de renda, não era nem a pretensão de... Era um lugar para fazer trabalho de faculdade, sacou? Só que, cara, as coisas da vida, né? Até um pouco antes disso, antes da gente ter esse negócio, teve uma greve no UNB de 10 meses. Eu agradeço essa greve até hoje. Porque a gente foi para um encontro de arquitetura no Maranhão, lá, uma coisa levou a outra, e fomos parar em Jericoacoara, lá na casa do pai do amigo meu, na casa do Zé lá. E o Zé estava atrás de alguém fazer um chalé para ele. Aí os estudantes lá, um monte de estudantes lá, todo mundo, não tô nem aí, não sei o quê. Quando ele falou comigo, Emira, eu falei assim, opa, peraí, você tá me dando a chance de desenhar alguma coisa, peraí. Aí fui lá e fiz o chalé pro Zé, a gente ficava bebendo cerveja, fazendo o chalé, ele pagou minha passagem de volta, que foi cancelada, eu fiquei 1 mês lá com o Gabriel, que é o filho dele, né, que era um dos sócios que via ser o Projeto 6, e fomos fazendo aquele negócio. E mira, esse chalé foi a raiz, a semente de tudo, assim. Olha só. Daquele chalé veio a casa do Daniel Brian, que foi minha primeira casa. Daquele chalé veio o projeto da Fábrica Filmes alguns anos depois. Então, assim, é uma oportunidade que você tem, que você pega, sacou? Eu não sou de família de arquiteto, que é uma coisa normal. Meu pai é músico, cara. O certo era eu ir pra música, mas eu decidi que não era o caso, sacou? E aí fui pra esse lugar de batalha mesmo, de falar assim, cara, então beleza. E aí essa oportunidade que veio depois, que foi a fábrica, foi realmente um grande laboratório para mim, onde fundou todas as bases do que eu acredito, do que eu faço.
Fábrica Tá. é o nome do lugar, tá? Mas era um prédio de uma Isso. produtora, Era certo? produtora de vídeo do Zé, do dono do chalé, né? Que era pai de um sócio meu lá. E que ele fez o seguinte, ele queria que a gente fizesse, mas a gente não era formado. Então ele contratou um arquiteto, o Alberto Uno, que é um cara fantástico, que me ensinou muito. E o Alberto Uno era o coordenador daquela história. E nós éramos como se fossem estagiários dele. Só que por trás ali teve total liberdade criativa pra gente. Então a gente ia criando e o Alberto ia vetando, ensinando e não sei o quê. A gente fez isso por 5 anos até o prédio ficar pronto. Entendeu? Só você que começou o Instagram tem 3 meses e fala assim, não dá retorno. 5 anos de projeto, tá? Mas também ao mesmo tempo foi um baita de um, né? Baita de um projeto com assim liberdade mesmo, criativa, até financeira, que é uma coisa que nunca mais existiu na minha vida. Porque Nunca teve aqui também. Não, porque o Zé queria o melhor. E aí, na época, a empresa dele estava indo muito bem, estava crescendo também. Tanto que era um prédio para ser uma espécie de coworking. Na época não tinha esse nome, mas a gente estava já com isso na cabeça, um prédio colaborativo. A gente chamava assim. Chegou a se chamar .com domínio digital, o nome original. E aí tinha um andar inteiro livre para que um fotógrafo, por exemplo, pudesse alugar e usar o estúdio e não sei o quê, porque esses equipamentos são caros, não são usados o tempo todo, né? Segundo o Zé, na época e tal, era o maior, mais bem equipado estúdio do Centro-Oeste. Uau, sacou? Não, foi a experiência do estúdio à parte, assim. E aí a gente aprendeu. E foi seu primeiro corporativo. Foi o meu primeiro corporativo. Meu primeiro projeto grande, né? E antes dele só teve o chalé, sacou? Então meio que assim, foi do chalé pro prédio e depois eu fui aprender a fazer as outras coisas, tipo reformar apartamento. Uma coisa que eu faço muito hoje, eu adoro, sacou? Não há demérito pra mim na questão da escala, sacou? Eu faço o chalé com o mesmo tesão, o mesmo prazer que eu faço o prédio, faço prédio, faço chalé e faço reforma. E faz loja e faz... Numa Hoje boa, você trabalha com... numa boa. E aí eu quero muito a gente trazer a nossa conversa um pouco para esse lado. Isso. Pra gente entender, porque hoje o Estúdio M4 é uma empresa que eu decidi ter um nicho, eu decidi ser exclusivamente residencial. Tá. Por quê? Porque até uns 5 ou 6 anos atrás eu ainda fazia outros tipos de projeto e pra mim, qual foi a realidade? A realidade é, primeiro, eu tenho estudado muito marketing e toda a parte de divulgação é muito importante para o meu trabalho. Sem um público-alvo, a gente não fala com ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era efetivamente de processo aqui dentro. O processo de residência é totalmente diferente do processo de construção de uma loja, de projeto de uma loja. Como que a Coda faz para atender os diversos tipos de cliente? Tá. Bom, a gente hoje, os nossos segmentos principais de atuação, hoje, tá? Já foram outros. Hoje são reformas em geral, corporativas, né? E de apartamentos, casas do zero, projetos de casas. Eu quase não faço reforma de casa. Não é uma coisa que eu curto fazer, eu já neguei muito. Eu faço pontualmente. Por causa dos problemas que vêm, você não tem informação e tudo mais. E predial. E predial, cara, e aí vem a explicação de por que eu faço, por que eu atuo nesses segmentos todos, são tão diversos, né? Assim, apartamento, porque eu descobri que é o tipo de projeto que o nosso processo é o mais fluido possível e que dá um retorno mais interessante para fazer, digamos, uns colchão para o escritório. Então, assim, 70% do que eu faço é apartamentos. Aí a gente começou em 2017 a executar as obras do apartamento. E aí isso também ajudou muito na parte financeira. Ah lá, meu Kanban ali atrás, ó. Exato. De obras e planejar tal. obra, executar obra, eu adoro. E outra coisa fundamental, que eu acho que também é um critério fundamental de entender por que fazer obra. Depois que a gente começou a fazer obra, a gente ficou 10 mil vezes melhor no projeto. Sacou? Alice, vamos fazer uma pausa, rebobina, coloca a frase e você pega o caderninho e anota agora. E depois que a gente começou a fazer obra, a gente ficou 10 mil vezes melhor no projeto. Percebe? Por que você precisa fazer obra necessariamente?
Não, se você não gosta, se você não sabe, se você não tem conhecimento, você não precisa. Mas percebe o quanto que é importante a gente ter essa experiência para agregar no nosso projeto, no nosso trabalho todo interno do escritório também. Porque é um grande laboratório. Fazer obra é aprender todos os dias. Não tem, né? É sempre assim. Nossos maiores professores são o pedreiro, o pintor, o assentador de porcelanato. Exatamente. Esse cara que tá te ensinando. E eu percebia, cara, e mira, o problema pra mim era o seguinte, você ter que falar 1000 vezes a mesma coisa dentro do escritório, porque cada vez você tá falando pra uma pessoa diferente que não tem a experiência. E aí eu decidi, cara, não, eu quero não só que eu tenha a bagagem de obra, porque eu meio que já tenho bastante. Porque esses 5 anos da fábrica ali, 3 deles eram só a obra. Eu estava dentro da obra, eu passava o dia na obra e à noite, madrugada mesmo, refazendo o detalhe. Aí eu ia para a obra de novo no dia seguinte, entregava o detalhe e depois via pensar em outro detalhe de outra coisa, sacou? Por 3 anos. Isso foi uma grande bagagem para mim e eu aprendi pra caramba. Assim, eu especifiquei 1000 materiais diferentes porque eu queria testar todos. Hoje eu não faço mais isso, eu vou, né? Mas assim, e aí foi uma bagagem. Mas os meninos, os mais jovens do escritório, o estagiário que chegava, às vezes um arquiteto recém-formado, cara, não tinha tarimba, não tinha bagagem de obra. Aí eu comecei a botar eles para ir pra obra. Eu falei assim, cara, vai lá então. E depois você me disse se esse detalhe funciona ou não. Pode ser. Porque eu não vou ficar aqui discutindo isso. Vamos aprender na prática? E aí, cara, foi um salto para todos eles. E todos eles reconhecem que assim, isso mudou a vida de todo mundo. Então, tem 2 pessoas ali atrás de mim que elas... Olha lá, as 2. Elas do Alice, elas estão aparecendo? Não, mas então, aí agora você se moveu de forma a cobri-las. Pro outro lado. Aí. Ali, ó. As 2 culpadas das obras do escritório são aquelas 2 ali. Massa. Porque ao contrário de você, eu não adoro, não. Ah. Eu não adoro, não. Não, também não tem como adorar, né? É mais uma questão de entender a importância, sacou? Perfeito. Não é adorar, não adoro, cara. Assim, Emira, meu telefone, se você escrever síndico na busca... Tem o telefone de quase todos os síndicos dessa cidade, sacou? Se você escrever vizinho, eu tenho quase todos os vizinhos de baixo das minhas obras. E, gente, desculpa, tá? A gente faz obra, eu vou olhar pra eles assim, a gente faz obra não é pra fazer mal a vocês. É pra fazer bem pro nosso cliente. E às vezes a nossa obra beneficia vocês, porque troca um cano velho, para de ter infiltração, né? Já fiz mil Sabe o que a vezes. gente faz agora, também graças a essas 2 aqui? Amor, começou mimos para todos os vizinhos. Sacolinha com mimo, chocolatinho, não sei o que, recadinho dizendo qual que é o tempo que vai demorar a obra, qual que é o tempo que vai demorar a barulheira, porque não é ao longo da obra inteira. Exato, enfim, perfeito. Quanto mais a gente prepara ali o campo, mais é empática a relação. Né? A gente faz isso também. O chocolatinho, vou Fica roubar essa dica. Sabe o que a gente já fez? Também culpa delas. Eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sou tão boa assim, não. Elas são muito melhores que eu. Descobriu que tinha um cachorrinho. E a gente, aqui embaixo tem uma loja de pets, tá? Compramos um biscoitinho pro cachorro. E ganhamos o vizinho nessa história, entendeu? Eu vou notar aqui também. Tô aprendendo muito hoje. Mas é isso. Então, 5 ramos no final das contas, porque obras é um deles. E obras é o que eu mais quero investir hoje. Eu quero sair só dos apartamentos, fazer os corporativos. Estou começando agora com isso. E quem sabe, daqui a uns anos, começar a construir as casas também. Para mim seria o mais lindo. E num sonho idílico meu, seria incorporar. Mas muito mais pra frente. Sim, porque é um salto estratosférico. A gente vai falar de dicas, tá? Um dos livros que mais marcou minha vida, assim, foi o São Paulo nas Alturas, do Raul Justilores. Que ele conta como nos anos 50 os arquitetos eram os incorporadores. Principalmente ali de Higienópolis, centro, né? E a qualidade daquelas arquiteturas, atrelada à lucratividade, ao negócio e tudo, sacou? Então, assim, isso pra mim é uma coisa que me atrai muito, assim. Tem muitos questionamentos ao que é produzido hoje, sabe? Principalmente nessa área predial e tal. E a gente meio que tem que comer por fora, né? Comer pelas beiradas nesse campo. Então, assim, eu fiz a fábrica, fiz um outro prédio pro Zé, o CIA 600,
Depois eu fiz um prédio residencial, padrão Minha Casa Minha Vida, em Lusiânia. Agora eu tô fazendo um em Catalão. Vou fazer um em Formosa. Que massa. É comer pelas beiradas mesmo. O plano piloto é um mercadinho muito fechadinho, que tem poucos escritórios que atuam e tolera pouca inovação, sacou? Você que não entendeu, plano piloto, no caso, aqui em Brasília, Asa Sul, Asa Norte e algumas intermediações aqui, ó. A área tombada, né? É a área tombada de Brasília. Que inclui Noroeste, né? Que é um setor novo e tudo mais. E, enfim, essas áreas eu adoraria fazer arquiteturas ali, né? Mas, infelizmente, para atuar nessa área tombada é por dentro dos imóveis, não por construindo as arquiteturas. Aí a gente vai naquilo que é possível a cada momento, né? Mas o meu, eu não me dei ao luxo ainda, ou talvez pela minha ingenuidade ou ousadia, não sei se é um combo das duas coisas, eu prefiro que eu não tire esses setores da minha atuação ainda, por mais que o meu foco maior hoje sejam justamente os apartamentos, né? Porque eu entendo que tem que haver espaço para novos arquitetos nesse setor. E eu estou na fila. Alô, corporadores! Estou na fila e quando me chamarem eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor e vai sair boa coisa, entendeu? Porque, cara, e é isso, eu não vejo muita diferença assim. Se eu estou atuando de dentro do imóvel, eu sei todos os problemas desses projetos que estão sendo entregues. E mira... E aí é um aprendizado aqui que lá na frente a gente vai conseguir... Você concorda que, assim, um apartamento no Noroeste que custa 15 mil reais o metro quadrado, você concorda que ele não devia poder ter um quarto com largura de 2,40? Não. Não tem como. 2,60, não. Cara, não tem como. Eu já peguei de 2,35. Porque tem uma margenzinha de tolerância de erro lá que eles usam também. Entendi. Cara, aí tem um pilar que aí de repente estreita, só que o pilar é gigante. Aí encosta a cama, você roça a canela na cama, quase cai, tropeça. Impossível fazer acessibilidade, impossível... Enfim. E aí como é que resolve isso? Entendeu? Sim. É boa arquitetura para fazer. Então, assim, parece um pouco ingênuo da minha parte falar isso, mas assim... Eu tenho certeza absoluta que existe uma arquitetura melhor que pode ser feita nesse lugar. Mas a vida é sobre propósito, né? Exato, a vida cara. é sobre propósito. Então a gente vai estruturando isso. E aí isso faz parte do propósito do seu negócio e isso é muito bonito. Exato. E propósito não é sobre aquilo que a gente faz todos os dias necessariamente. É também sobre aquilo que a gente está olhando lá na frente. E a gente vai também falar sobre isso. Exato. Mas eu quero ainda dar outro passo para trás e continuar falando sobre processos. Porque eu acho que a parte de processos na gestão de um negócio, ela é... chave, né? Sim. Então, como que funciona a estrutura dos tipos diferentes de serviço, portanto, os tipos diferentes de cliente que a gente vai ter dentro do escritório de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o que o cliente precisa, os prazos. Você consegue diferenciar isso? Você consegue ter equipes específicas para demandas diferentes? Como que funciona? Assim, equipes é muita coisa, mas eu tenho três arquitetos principais assim que dividem esses trabalhos, né? Dois dos quais trabalham praticamente exclusivamente com apartamentos e uma terceira arquiteta que tem mais a flexibilidade de trabalhar com prédios e casas, né? Edificações, né? Perfeito. Então são aí que a gente separa os processos, né? O processo de apartamento tá assim, funciona que nem manteiga, assim, o negócio flui que é uma beleza, a gente tem todo estruturado, bonitinho. Se quiser eu já explico assim como é que a gente faz. A gente tem um processo de 15 dias de descoberta, a gente faz briefing muito hiper detalhado, um levantamento. Segredo do sucesso, um briefing bem detalhado. Um levantamento metódico que a gente vai mais de uma vez e também vai na casa do cliente para ver as coisas que ele tem, fotografar, incorporar tudo. Eu acho que o cliente o segredo de um bom projeto de interior é você respeitar o cliente, você trazer toda a bagagem dele para dentro em vez de tentar impor alguma coisa que você não vai conseguir e tal. Isso eu já tenho um pouco de experiência para saber. Um pouco. E os meus projetos mais bacanas, com certeza, são os que mais expressam a cara do cliente, não a minha. Sacou? Isso para mim é sucesso, sacou? Tipo assim, total. O cliente está feliz, tá tudo lindo e todo mundo gostou, sacou? Isso para mim é muito massa. Então, essa descoberta...
30 dias de estudo preliminar, 30 dias de executivo, 15 dias para fazer o orçamento. E o orçamento... Você sempre inclui o orçamento no seu processo de projeto. É isso que eu ia falar, que o orçamento passou a ser a chave de várias coisas. Primeiro que eu percebi que os colegas não fazem, muitos. Então, já é um diferencial que me ajuda a fechar contrato. Segundo, que o orçamento é o que baliza o projeto. Então, até a gente está estudando em alguns projetos inverter o executivo e o orçamento. Sim, e tá dando certo. Sim. Eu acho que vou até trocar essas coisas. Um estudo de viabilidade. Às vezes o orçamento não é executivo ainda, mas a gente faz isso de maneira que, se precisar mudar alguma coisa, dá tempo ainda. Exato. Porque a coisa mais fácil do mundo é todo mundo se empolgar e fazer um projeto fantástico e inviável. Sacou? Tá? E faz parte da nossa responsabilidade saber os valores das coisas. É muito normal as pessoas me perguntarem, Mira, mas como que eu faço? Não tem segredo. As pessoas querem uma fórmula mágica de saber quanto custa. A fórmula mágica é bunda na cadeira, telefone do lado e computador. Aí você faz o orçamento. Você orça todos os itens. É assim que a gente sabe quanto que custa uma obra. Não tem jeito, não tem jeito. Não é da nossa cabeça, não é uma decisão arbitrária, é absolutamente um trabalho de pesquisa de mercado. Exatamente. E varia o custo total, vai variar de acordo com onde é o lugar, por exemplo. Com certeza obras na Asa Sul são mais caras do que em Águas Claras. Varia também de acordo com o tipo de material, varia de acordo com o tipo de acabamento, com a mão de obra que você vai pegar. Se você pegar uma mão de obra um pouco menos qualificada, ela vai ser mais barata, mas pode te dar mais dor de cabeça para o escritório e para o cliente. E aí, portanto, o trabalho de gestão precisa ter muita atenção em relação a isso. Ele tem que estar mais caro, porque se a gente vai estar mais em cima, aí tem que ver o que faz sentido. E é assustador, porque assim, cara, foi muito difícil aí na pandemia. Pô, Emira, pode falar de números? Assim? Pode, tudo que você quiser. Em 2019, 2020, a gente chegou a entregar obras de R$1.800, R$1.500 o metro quadrado, pronta, completa, marcenaria, montada, sacou? Meu anjo, presta atenção, olha aqui pra Emira agora. Se este conteúdo que a gente está te dando, o Grilo abrindo valores como esse, não vale um like nesse podcast, não vale você acompanhar este podcast no Spotify, eu não sei mais o que vale nessa internet. Então anota, dá um like e já compartilha esse conteúdo. Não, eu falo isso numa boa, porque assim, pra mim é quase um desabafo. Eu queria que fosse mais barato. Também, exatamente. Eu sofro junto com o cliente. Eu falo pro cliente, cara, eu sou como se fosse o teu advogado no mundo da construção civil. Tô aqui para te defender, cara. Eu quero. Você me falou que tem tanto de dinheiro. Eu quero que esse dinheiro dê certo para o seu sonho todo. Lógico. Mas claro, se você ficasse viajando na maionese, sonhando alto demais, eu não vou conseguir te atender. E aí eu sou muitas vezes o censor do projeto, o que é um papel que eu detesto. Sim. Sacou? Que a gente fala, então, eu quero sonhar junto. Você falou que você tinha o seu orçamento, não vai caber. Mas vamos lá. Pré-pandemia, então, 1.500, 1.800, 2.000 era uma obra cara, sacou? Pós-pandemia, 3.500, não tá dando. Não tá dando. Eu tenho obra aqui de 6.600 projetos de interiores. Interiores. É um drama. É um drama da classe média, digamos assim, porque você vislumbra, né? E hoje tem muito acesso, tem umas coisas que são difíceis, tipo o Pinterest. Que ferramenta maravilhosamente horrível. Que coisa horrorosa. Que aliado linda. Desleal. Que aliado desleal. Porque o cara olha e fala assim, cara, olha só, isso aqui dá pra fazer. Então, claro que dá pra fazer. Tudo dá pra fazer. Só não dá pra pagar. Entendeu? Pô, Decton. Cara, que legal, Decton, incrível mesmo, ultra rígido. Desculpa falar de fornecedor específico. Então vamos falar de sintéticos ultra compactos. Decton, Neolite, pronto, a gente fala dos que dois. Material lindo, que material lindo. Mas assim, custa 10 vezes o preço de um granito comum. Então, é para quem... você vai na loja de carro, você pode até sentar dentro da Ferrari. Sacou? Mas você vai comprar ela, você é esse cara que compra a Ferrari? Se for, você compra também esse granito aqui, esse Decton, esse material sintético.
Beleza, se você não é esse cara, então vamos calibrar, porque, né? Então eu tenho muitos papos. Pra alinhar as expectativas e tal. Eu sou um pouco psicólogo do cliente. Você tem muito esse papo, ó, Lá, tá legal, o briefing, vendedor mandou bem na venda dele, você tá apaixonado. Aí ele fez pela metade de 10 vezes, é 5 vezes. É 5 vezes o preço do Branco Siena. Então o Branco Siena tá ótimo. Tem muito cliente que entra nessa comigo e fala assim, Branco Siena tá lindo. Agora tem um outro que sofre. Coach, sofre, mas sofre, que é uma beleza, entendeu? E aí, beleza, mas eu já aprendi que às vezes vai ter um momento do sofrimento mesmo, dentro da reunião. E aí o mais importante de tudo que eu vejo é, o momento do sofrimento, ele tem que ser antecedido à finalização do sonho. Entendi. Então, a gente destrói primeiro o sonho para depois construir. Porque a duras penas a gente aprendeu aqui dentro que se a gente vai assim meio cego, meio fingindo, gente, mas olha o que ele pediu. Ele não sabe. Se os nossos colegas não sabem quanto custa um Decton, por que você acha que o cliente vai saber? Ele não sabe, aquilo ali faz parte de um sonho que ele não faz ideia de quanto custa. Então é muito importante a gente alinhar essas expectativas. Nos nossos projetos de interiores aqui, a gente tem menos isso. Agora, os projetos de casa, o que chega aqui, a galera assim, é menos de 300 metros quadrados, não cabe, minha casa não cabe. Meu amor, você tem 1.800.000 para fazer a casa? Não? Então a gente vai reduzir a área. Porque não dá. Você pensa que, a gente acabou de dar um dado aqui para você, R$3.500 no mínimo para fazer uma reforma. E aí, quanto que você acha que está custando no mínimo para a gente construir? Claro que isso varia de região para região. A gente eu sempre falo, não pode comparar banana com abacate. São coisas diferentes. Varia da região na sua cidade, varia se a gente está falando do norte, do nordeste, do interior, do litoral, da capital, tudo isso varia. Varia da mão de obra, mas se a gente está falando de um nível similar de projetos, a gente está falando de R$5.000 o metro quadrado. De qualidade de obra, né, Emília? Claro, porque você pode fazer perfeitamente com o seu Zezinho lá. O Zezinho, desculpa aí, Zezinho, mas ele não manda bem. Ele não impermeabiliza o baldrame. Aí depois tem infiltração. Toda casa brasileira tem infiltração. Sacou? Aí quando você está falando com o escritório, você está comparando o Zezinho com uma coisa de qualidade que não é correspondente. Então, tem que haver... E a mesma coisa a construtora também. Exato. A construtora que vai fazer... Que aí, esses dias, estava eu conversando com um parceiro que Grilo, inclusive, me indicou para falar sobre construção, e a gente estava conversando sobre toda a questão de financiamento da obra. Se o cliente quer financiar a casa, a construção da casa dele, amor, a equipe tem que estar toda registrada, senão não sai seu financiamento. Então, não adianta querer... Cara, eu não tenho a grana, eu vou financiar a minha casa, mas vou contratar o pedreiro, o mestre de obra? Não vai. Você não vai conseguir. Exato. Então a gente precisa ter pé no chão na realidade desses valores, né? Sem contar que isso é botar os funcionários do seu Zezinho lá que não registra em risco também, porque é a segurança financeira e econômica deles também que está em jogo. Financeira, segurança do trabalho. E é você que está bancando isso. Há uma complexidade que não pode ser ignorada, né, no nosso campo. São muitas camadas, cara. Então, assim, os profissionais, eles não podem ser tratados como qualquer coisa, né? E é dramático mesmo, porque, cara, põe aí 13% de imposto, põe questão trabalhista no local, são questões complexas. Sacou? E se é para fazer direito, e aí, a casa do Pinterest... Ela não é o DIY, sacou? Não. Não é, então tem que entender. Aí entra um ponto que eu acho muito importante a gente ser crítico mesmo, a gente ter um posicionamento. Eu acho que você estava tangenciando esse assunto, cara. Por que você quer tantas coisas? Sacou? Se você não pode pagar. E por que você quer mesmo? Porque assim, você olha nessas casas do Pinterest que não atribui ao arquiteto, ao não sei o que, sei lá, uma casa lá na Noruega. Você vai ver a casa, a bancada é linda, o cara manda a referência da bancada. Mas você vai ver a casa, ela tem 120 metros quadrados, sacou? Hiper compacta, hiper bem desenhada, melhores esquadrias do mundo, mas ela é pequena, sacou? As famílias na Noruega não são diferentes das nossas hoje em dia, cara. Quem é que tem 5 filhos hoje em dia? Sacou?
Então eu não preciso de 5 suítes, talvez, para atender minha família. A gente tem que pensar na arquitetura contemporânea, eu falo isso toda reunião inicial, toda. A gente tem que pensar na arquitetura e na vida contemporânea de uma forma mais modesta e sustentável, sacou? Então, bora parar de fazer uma casa com 7 banheiros, vamos fazer uma casa com menos banheiros, vamos fazer uma casa menor, mais compacta, mais bem construída, mais eficiente. Mais racional, mais funcional, tudo isso. Né? Sistemas construtivos inteligentes, menos desperdício, sacou? Tudo isso tá agregado ao processo de construção civil, é dificílimo, entendeu? Porque no final das contas o cara só quer o número lá da área. Ah, minha casa tem 500 metros. Cara, uma casa de 1.000 metros quadrados hoje, pra mim, é obsceno. E aliás, a gente devia chamar de mansão. Sim. Devia voltar com as palavras, porque o nome certo ajuda a definir as coisas melhor do que falar, casinha do, sacou? Do arquiteto Estrela, lá de São Paulo e tal. Não é uma casa, gente, desculpa, isso é uma mega mansão de luxo. Usar esses termos ajuda a definir, pra gente não se comparar com isso. Vamos falar a verdade, cara. Uma casinha bacana de 220 metros é ideal para qualquer família que tem 2 filhos, sacou? Que é a maioria dos casos que eu pego, assim. Aqui a gente faz também, é tudo... Sacou? Depois de muito aprendizado, atualmente as casas já... Gente, vamos baixar para 250, 200. A gente está com uma casa agora de 155 metros quadrados de área útil. E tem tudo. Tem tudo. E por que a pessoa, um apartamento de 150 é grande e uma casa de 150 é pequena? Por quê? A mesma família que vai morar, entendeu? Verdade. Sim, o luxo da casa é você ter um terreno. Então, não construa seu terreno inteiro para você poder usufruir desse luxo, porque o resto é um apartamento, entendeu? Senão você vai morar em um apartamento, que é melhor. Perfeito. Eu penso muito nessas coisas, sabe? Eu acho que... eu passei, acho que é legal falar... Ai, gente, desculpa. Eu passei por um processo também no escritório, Mira, que foi muito elucidativo, sacou? Porque eu acho que no começo, a imaturidade nossa, a gente diz sim pra tudo, sacou? E mais uma pra você anotar no seu caderninho. E dizer sim pra uma coisa impossível é frustrante pra caramba. Pra você, pro cliente, pra todo mundo. Pra geral, sacou? E eu já disse muito sim pra coisas inviáveis. Então, assim, eu tive uma fase, a fase de ouro, sei lá, inicial e tal, que a gente fazia muita casa. E, sei lá, num período curto, assim, de 4, 5 anos, a gente construiu quase 20 casas. Caramba! Foi muito maneiro. Aí veio um evento político que mudou todo o país. 2016, o golpe, Dilma caiu, não sei o quê, parou de tocar o telefone por 6 meses do escritório, a gente demitiu gente, foi uma droga, porque assim, você não sabe nem quem é o presidente, então você não vai construir uma casa. E a gente é curioso que a gente é o termômetro do futuro, né? Então os construtores me ligavam e falavam assim, ó, pode preparar o guarda-chuva aí, bicho, porque vem uma tempestade, sacou? E aí, até o que salvou a gente nessa época foi fazer concurso de projeto. A gente ganhou um concurso. Uau. Lá em Sobradinho. Foi super massa com o pessoal do ArcBR. Muito massa. Pena que não foi construído, né? Porque o concurso tem isso. Mas aí, as casas nessa época, que estavam rolando ainda, nenhuma foi construída. E antes... Todas foram construídas, não houve nenhuma não construída no começo. Então eu não tive essa lição de uma casa não construída no começo. Então eu ia falando sim. Aí o valor do metro quadrado foi subindo, a inflação disparou, eu continuava falando os mesmos números e dizendo sim, vamos fazer sim sua casa de 400 metros no Lago Sul e tal, bairro nobre de Brasília. E o cliente do Lago Sul, do bairro Nobre, não tinha condição de construir aquele sonho e ele tinha um parâmetro mínimo. Eu falava para diminuir, não dava para diminuir. Então, tem muitos sonhos Grilo, que não cabem. No Lago Sul, Grilo, não pode ter casa de menos de 400. Eu falei assim, por que não? Faz uma casa compacta, irada aqui para sua família e tal. Aí eu cheguei a falar assim cheguei a falar com a cliente assim, olha, seus filhos têm 22, 23 anos, daqui a pouco eles vão sair de casa. Ela chorou na reunião. Chorou.
Isso é uma cliente específica, mas já rolou várias vezes isso, coisas parecidas. E aí eu falando, não, gente, vamos pensar no futuro, a arquitetura é uma coisa do futuro, né? Daqui 10 anos, como é que você vai estar? Vai ter tanta festa assim? Vai ter tanto hóspede assim? Sacou? Não, vamos fazer uma casinha pro futuro, né? Para envelhecer juntos, para ser legal e tal. Não adiantava. Então saía do papel o executivo da Coda, pronto, a trabalheira, velho. Fazer um executivo de 450 metros quadrados, casa de alto padrão, não sei o quê. E não é construído. E ainda você tem que engolir o fato de que você é o cliente ficar ofendido com ter sido caro. Por mais que você tenha dado todos os alertas. E aí rolou isso com uma casa, rolou isso com outra. Sem sacanagem, foram umas 6 ou 7 casas que não foram construídas de diferentes tamanhos por diferentes motivos nesse período. E agora voltamos a construir porque eu fui calibrando esse discurso inicial. E o processo também. Sempre volta no processo. É processo, né? É comunicação e é claro, a maturidade também. E aí, de novo, eu volto para você que com 3 meses de escritório tá achando que a coisa não tá andando. Uma das principais características de um empreendedor é a resiliência. E não é papinho de coach de internet. É porque é isso, gente. A gente precisa... eu tô aqui na internet para compartilhar o que eu sei, porque isso mudou a minha vida. Mudou a história do meu escritório, da minha vida. Isso para mim é muito importante. Hoje talvez seja o meu maior propósito. Mesmo assim, ninguém aprende 100% com a experiência dos outros. Você precisa ter a sua experiência para chegar nesse nível de maturidade. Então a gente precisa ter resiliência, experiência, aprender com os nossos próprios erros para poder chegar mais para frente, não tem jeito. Exato. E muitas vezes você se questiona, o mesmo questionamento que o cliente faz, assim, mas não é possível, cara, eu tenho 400 mil reais, eu não consigo fazer 600 metros de laje corporativa? Aí eu falo assim, cara, realmente, né? Parece que dá, né? Dinheiro, né? Parece que dá, porque corporativa é o quê? É piso, instalações, não é tão difícil. Aí você faz assim, não dá, não tem como, impossível. É impossível, exatamente. O fato de ser muita grana não quer dizer que não seja muita grana. É muita grana. É muita grana, mas não dá. É muita grana, mas não dá. Aí você porque tem que falar não. Reformar e construir é muito caro. Não é sobre... não é possível. Não, é isso mesmo. Infelizmente é isso mesmo. E aí falar não é muito importante nessa hora. Dizer não dá. Não dá. Dizer não pro seu cliente é uma lição difícil. Acho que das mais difíceis. Acho que até hoje eu não sou muito bom nisso. Eu tenho aprendido bastante. Eu acho que nesse ponto, assim, é sempre mais difícil. Mas o não sobre os processos, o não sobre... A gente tem uma forma de trabalhar e do seu jeito não vai rolar. Esse eu já aprendi faz muito tempo. Isso é muito importante. Eu sempre digo que uma das primeiras coisas que você tem que fazer, atende muito bem o cliente, você recebe muito bem o cliente, mas na primeira reunião você tem que dizer o primeiro não. Porque tem que ficar claro que existe uma estrutura. Só funciona porque existe uma estrutura e existe um processo. Exato. Se for do jeito dele... Tudo degringola, tem que ser da nossa maneira de fazer. Verdade. O que não quer dizer que a gente não vai fazer para ele, com o gosto dele, com as necessidades dele, para funcionar para ele. Verdade. Mas o processo é nosso. Eu gosto de contar os casos ruins também, eu acho importante. Ano passado teve um caso que me ensinou bastante, assim, era também de uma casa. Eu não sei se você concorda, mas casa é mais difícil mesmo. Claro. Acho que talvez o tipo de projeto, não sei, eu nunca fiz hospital, mas casa é um dos mais difíceis porque se trabalha com o sonho e a forma é livre. Apartamentos trabalha com sonho, mas a forma é rígida. Então, o fato dela ser limitada, na hora quando você faz é ótimo. O comercial, o sonho não é livre porque o sonho tem toda uma estrutura, uma grana, um negócio mais nacional. Comercial eu não faço muito, mas corporativo, que é também comercial de alguma forma, né? É bom porque é pragmático. Não é só o seu, é o que dá, é o que tem que ser e tem que ser rápido. E tem que ser a pressa do cliente é ótima para o escritório, é ótimo, adoro a pressa. Isso é uma coisa que me
complica a vida, sabe? E foi por isso que eu decidi sair dos outros tipos de projeto e focar só na residência. É por isso que eu não faço comercial também, porque eu não aguento virar noite mais. Não, pelo amor de Deus, já estamos com 40 anos, né? Exato. Presta essa informação 20 anos aqui. que a gente se conhece, 20 anos que a gente se conhece, querido. Você que tem 22 aí, ó. Você tava aprendendo a andar quando eu e o Grilo entramos na faculdade. É verdade, galera de 2000 aí, ó. Mas assim, essa lição, por exemplo, que eu aprendi nesse projeto, porque foi a primeira vez que um cliente me demitiu. Foi muito maneiro. Excelente. Muito maneiro. Aprendi muito. O que aconteceu? Duas coisas curiosas nesse processo. Uma é que a gente está sempre falando de casais, né? Casa, geralmente casal. Na reunião de briefing, uma parte do casal não falou nada, ficou muda. Não falou absolutamente nada. Tinha só um porta-voz. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu fiquei muito surpreso. Ela só ficou observando assim. E aí eu achei super estranho. E eu falei e ainda pior, né? Porque pelo Zoom, né? Então a pessoa não dá muitos traços, você não vê uma reação direito, tá? É muito 2D, né? Enfim, foi isso. Mas aí o estudo preliminar lindão lá foi apresentado e beleza, aí a gente recebe as correções do cliente, o cliente pegou as imagens no Photoshop, saiu distorcendo, fazendo colagem assim, mandou tudo no grupo. Eu falei, meu Deus. Falei, vou tentar dar uma cortada aqui, assim, educada, cuidadosa, e mandei lá. Falei, gente, no privado, para não ser no grupo e tal, não ser um esporro público. Olha, eu queria te pedir para não fazer mais isso, porque, poxa, as pessoas passam 4 horas trabalhando em uma imagem, aí ela vê a imagem dela toda distorcida, toda deturpada e tal. Falei, com todo o cuidado do mundo. Cara, isso pegou nos brilhos do cliente, ele ficou bravo. E aí, a pessoa que estava muda, que nunca falou nada, veio e demitiu a gente. Olha. Ela falou assim, não gostei da forma como você lidou. Eu falei, cara, que curioso, né? Agora, eu devia ter dito não para vocês na reunião inicial, porque vocês não me... Eu falei abertamente depois, no dia que eles me demitiram, eu falei assim, eu devia ter dito não para vocês, porque vocês estavam omitindo o orçamento. Eles falaram que tinham X, e eles tinham 2X. E aí eu ficava, gente, mas não dá, e apresentei um projeto que dava, sacou? E aí eles vieram, não, porque eu tenho dinheiro, ofendidos porque eu tinha mais dinheiro. Eu falei assim, mas vocês não me falaram, entendeu? Aí ela veio, não, mas agora a relação azedou. Eu falei, concordo, vamos encerrar por aqui, façam com outro arquiteto, mas quer uma dica? Sejam francos, sejam honestos. Porque se você vai falar um valor, eu vou trabalhar nesse valor, sacou? Então não dá assim. E foi ótimo. Fiquei super aliviado, todo mundo ficou aliviado e tal. E aí no final a gente até saiu em bons termos, assim, não foi uma briga, não, mas foi o primeiro e único distrato que eu já tive. Foi... Ixi, já tive vários, querido. Já tive vários. Não dá pra encher 2 mãos, não, mas dá pra encher uma. Mas é uma lição do saber dizer não, entendeu? Sim. Cara, eu quero fazer uma casa de 400, eu tenho X, você tem metade do que precisa, então não dá. Não vou fazer, tá bom? Não vou nem mandar a proposta. Exatamente. Porque aí isso faz com que a gente tenha uma relação muito mais clara com o cliente tem mais confiança no nosso trabalho. Exatamente. Eu acho que isso tudo é sobre transparência, sobre os valores da empresa, acho que tudo isso faz parte. Exato. A gente tem que parar de pensamento desejante. Sacou? Adorei. Queria que desse. Mas não dá, a realidade é bruta, sacou? Ela é cruel. Eu queria também viajar de executivo para todos os lugares, mas infelizmente não dá. Engraçado, eu gosto muito de usar a analogia das viagens, sabe? Porque as viagens, eu acho que elas são um pouco mais palpáveis para as pessoas. É a mesma coisa, cara. É verdade. Você não viaja sem se planejar, você não vai fazer essa loucura, gastar esse dinheiro, mas as pessoas fazem obras sem se planejar. Sem se planejar. A pessoa não vai comprar uma passagem de executiva sem ter dinheiro para pagar a executiva, mas ela quer o Decton pagando o preço de granito, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, estamos nós aqui para tentar deixar isso tudo sempre mais claro para os clientes e para o mercado em geral. Porque eu sou um pouquinho megalomaníaco. Mercado em geral. Em geral. Fica a lição, mercador.
Olha aí. A gente vai ter que comer. Tinha 4 coisas ainda na pauta. Põe aí. Aí a gente faz assim, a gente marca uma parte 2. Se você quer parte 2, já coloca aqui nos comentários que a gente vai novamente. Maneiro. Vamos encerrar com uma dica, uma indicação. O que você indica para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho? Posso dar 2? Pode. Beleza. Eu trouxe um livro aqui que é muito legal para os arquitetos jovens aí, chama Arquitetura em Diálogo, do Alejandro Zaera Polo. Mostra aqui, por favor. Aqui, Isso. ó. Eu trouxe para mostrar esse livrinho curtinho. E ele é pequenininho. Tem papo com vários arquitetos legais. Eu tô Bom, lendo a parte do Álvaro Siza, que é o meu favorito. Excelente. E é uma delícia de ler, levinho, gostoso. E tem dicas também de negócios, de processos, etc. Tem várias coisas aqui. Que bom, porque é raro, né? É raro. é Se bem fala raro. muito da obra e se fala pouco dos negócios. E eu sou muito mais apaixonada pelos negócios. Repete o nome, por favor. Chama Arquitetura em Diálogo, do Alejandro Zaera Polo. Eu acho que fala assim o nome dele. Muito bem. E dica de podcast, né? Eu sou fanático por podcast. Eu podia fazer uma lista de 10 aqui. Mas a gente tem que falar próximo da nossa esfera, né? Então, se você fala inglês, entende inglês, eu recomendo um chamado Business of Architecture, que é sobre isso. Que é sobre o teu massa! podcast. Pô, Super legal. Essa é dica pra você. Vou e com certeza ouvirei em seguida. Agora, para falar sobre esse mundão cruel que a gente vive, eu acho que não tem podcast melhor hoje no Brasil do que o Tecnocracia. É um podcast interessantíssimo que aborda questões reais, palpáveis desse mundo digital, dos problemas que tem e tal, e fala sobre tudo mesmo, não é só sobre tecnologia. Então, tem um podcast que está falando sobre, sei lá, eu nem lembro qual que era o assunto principal, mas ele faz toda a história dos sindicatos. Que legal. Sacou? Eu que estou lá no Conselho de Arquitetura, eu amei ouvir isso. Aí depois ele vai falar sobre metaverso, vai falar sobre... Então, tem muitos assuntos correlatos com a nossa área. E eu acho que é importante, gente, não ficar só no mundinho da arquitetura, Pelo não. amor de Deus. Porque a arquitetura é muito limitante também, sim, né? Sim. E o melhor de todos do mundo, que é o Radiolab, mas também em inglês. Esse aí é a dica, assim, se você quiser se deliciar com o melhor podcast que já foi feito, esse aí deixa a dica, tá bom? Excelente, É isso. excelente. A minha dica pra você é seguir a Coda no Instagram. Obrigado. @coda.arc. Coda.arc. De passagem foi quem fez o logo do Estúdio Miquara. Gente, faltou essa informação lá no começo. Essa logo que vocês conhecem, essa bandeirinha, quem fez foi Pedro Grilo. Lá no começo do Estúdio M4, a gente fez uma pergunta. Eu fiz o detalhamento dos banheiros e você fez a minha logo. Verdade. E olha, não faço mais logos, então assim, é raro. Não peça que não faz mais. Mas sim, você vê como essa pessoa é talentosa. Muito legal. Tá bom? E as bandeirinhas seguem aqui. Então você siga a Coda e se inscreve neste canal. Me ajuda a chegar em 10 mil inscritos. Os próximos 2 meses, vem comigo toda segunda-feira. A gente tem um encontro. Vai ter dia que vai ter o nosso podcast, o PlanejaCast, com convidado. Mas todas as outras segundas eu tô aqui também para fazer uma aula para você com conteúdos relacionados ao mundo do empreendedorismo, dos negócios, da arquitetura, design de interiores e até para você que é engenheiro, tenha certeza de que também vai funcionar, porque as nossas realidades de negócios são muito similares. Então se inscreve no canal, dá um like para mim e eu te vejo na segunda-feira que vem. Tchau! Tchau.